Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma manhã aqui para meditarmos nas Escrituras Sagradas e pedirmos a graça de Deus sobre nós para entendermos o que Ele tem para nós. Hoje eu gostaria de ler um texto que se encontra em Mateus capítulo 14, verso 17. Simples. Diz assim: Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Deixa eu dar um pano de fundo. O povo seguia Jesus, caminhava atrás do mestre. Na realidade, muitos iam por causa dos milagres, muitos iam por curiosidade, outros tanto para pegar ele em algum erro. O fato é que tinha uma multidão seguindo a Jesus. Sobre quem era a multidão, uma outra oportunidade nós vamos falar a respeito. E é interessante que naquele momento o povo estava já tarde e o povo estava com fome. E Jesus disse para os seus discípulos, dai voz de comer, não tem que estar me incomodando com isso. Vocês podem fazer isso. E eles disseram assim, olha, nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixinhos. Vale a pena a gente observar que esses 5 pães e 2 peixinhos não eram dos discípulos. Era um garoto que tinha levado essa comida para si e era o que tinha na mão, era o que estava disponível. E aí é interessante que ele vem, pega isso aqui, e eu vou dar uma adiantada na história, ele multiplica. Ao ponto de que não só abasteceu a todos se alimentaram, bem como ainda sobraram cestas, sobraram alimentos. Posso tentar conversar com você sobre isso aqui assim, ó. O primeiro ponto que me chama a atenção aqui era o que eles tinham nas mãos. 5 pães e 2 peixinhos. Eu poderia falar sobre uma série de coisas em torno do 5 mais 2, 7, número perfeito, analogia a respeito, mas não é o ponto. O fato é que eles chegaram com 5 pães e 2 peixes e utilizando os 5 pães e 2 peixes, houve uma multiplicação de alimentos. Mas, se eles tivessem chegado com 1 pão e 1 peixe, o milagre aconteceria da mesma forma. Se eles tivessem chegado com 100 pães, 100 peixes, o milagre aconteceria da mesma forma. O que é que eu quero chegar aqui com conclusão? Não era a quantidade, era a disponibilidade. É interessante a gente ver que ele leva para Cristo aquilo que eles tinham. Não confunda disponibilidade com qualquer coisa. Aí é uma distância muito grande e eu quero falar sobre isso se der tempo ainda hoje ou nos próximos manhã de café diário que a gente tem, nas outras manhãs da gente. O fato é que ele pega o que tinha na mão, entrega na mão de Cristo, Cristo faz o milagre. Deixa eu dar uma pausa nisso aqui e voltar para quem foi que tinha os pães e os peixes. Eu quero imaginar, e acredito nisso firmemente, de que aquele garoto, quando sai com seu lanche, que talvez sua mãe, sua avó, alguém preparou para ele, ele entrega para ele e vá, caminhe, pode ir, vá atrás de Jesus. Apesar do texto não dizer a idade dele, ele estava seguindo Jesus. Eu não acredito que ele, ao sair de casa com aquele lanche na mão, ele conseguiria imaginar, hoje serei usado por Cristo, ou serei um instrumento na mão de Cristo, e ele vai usar os meus pães e peixes, meus simples pães e peixes. Mas Deus usou o que ele tinha nas mãos. 5 pães, 2 peixes, um garoto, discípulo Jesus. Vamos fazer um preâmbulo rápido nisso aqui. Muitas vezes Deus usa o inesperado. O inesperado é algo que não precisa de quantitativo na mão dele, mas precisa de disponibilidade. O garoto tinha algo para dar. Os discípulos pegaram e levaram algo na mão de Cristo. Não era o nada, era algo. Sobre isso, eu quero falar de capacitação, instrumentabilidade. Mas aqui eu queria que vocês entendessem que nesse agir de Deus, nesse mover do Senhor, Deus usa uma situação improvável, com recursos improváveis, faz uma multiplicação improvável e um milagre improvável aconteceu. Mas havia elementos nessa história que fariam a história acontecer. E em todos eles é Cristo sobre eles. Queridos, às vezes o improvável para você é o suficiente para Cristo, mas é necessário que esse improvável haja a disponibilidade em primeiro lugar. E nessa manhã eu queria te trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Esteja disponível na mão de Deus.
Depois falaremos sobre instrumentabilidade e capacitação, mas a gente vai ver que se o garoto não entregasse nas mãos dos discípulos, os discípulos não tivessem coragem de entregar na mão de Cristo, esse milagre não iria acontecer, não dessa forma. Iria de outro jeito, de outra maneira, usaria outros instrumentos, mas aquele foi o que estava disponível, aquilo foi o que estava à disposição. E você pode ser aquele que vai estar à disposição para que um milagre na sua vida ou através da sua vida aconteça na vida de alguém. Deu para entender? Vamos orar? Pai querido, Deus de amor e graça, quero te louvar, bendizer-te e exaltar-te, porque eu sou um desses improváveis. Eu não tenho muito nas mãos, senão um pouco de leitura. E usa-me, Senhor, como Tu queres. E assim essa bênção se multiplique para muitos outros irmãos e irmãs. Que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, mas que tenhamos coragem de estar disponíveis nas Tuas mãos, para que o Senhor nos use como, quando e da forma que Tu quiseres. Que seja feita a Sua vontade, não a minha, não a de nossa própria vontade. Dá-nos um dia de bênção e paz. E quero te agradecer, Senhor, por todas as experiências que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais um dia, mais um café diário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não poderia terminar. E quero reforçar esse pedido. Se inscreva no canal, ative o seu sininho, coloque seu like, seu comentário e, é claro, compartilhe. Distribua, espalhe, multiplique como os pães e peixes. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.